está em Atos, capítulo 18, né? A gente vai dar do versículo 18, do versículo 12 em diante. Atos, capítulo 18, do versículo 12 em diante. Vou ler do versículo 12 até o 16. Atos, capítulo 18, do versículo 12 ao 16. Fala, quando Galho era proconssul da Alcaia, os judeus, de comum acordo, se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contra a lei. Quando Paulo ia falar, Galho disse aos judeus: se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade, os judeus e eu teria motivo para acolher a queixa que vocês estão trazendo. Mas como é uma questão de palavra, de nomes da própria lei de vocês, resolva isso vocês mesmos, e não quero ser juiz dessas coisas. E expulsou do tribunal, então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e como começaram a espancá-lo diante do tribunal. Galho e todas via não se incomodava com estas coisas. Então aqui nesse contexto aqui a gente vê sobre Paulo, né, que estava pregando o evangelho e ele chegou diante de Galho, né? Esse Galho aqui era um homem que fazia parte do tribunal de Roma, era um homem importante, mas ele não se importava com as leis dos judeus, né? Então ele falou que nada ele se importava, né, diante da lei que os judeus se importavam, né? E ele falou que não queria ser juiz dessas coisas que estavam acontecendo, né? Então ele até não quis saber e até expulsou as pessoas diante do tribunal do lugar que ele estava. E a gente vê que eles pegaram, né, dessas pessoas, né, Sóstenes, e espancaram, né? Que também esse homem também fazia parte, né, nos homens lá da sinagoga. Eu acredito que esse homem foi até convertido por Paulo, né, para as pessoas até espancar ele, né. Então eu vejo assim, né, que Paulo, né, ele estava fazendo o trabalho dele, né, como evangelho, né, e a gente vê que ele foi parar nesse tribunal de Galho, que era de Roma. Mas só que esse homem pouco ele se importava com a lei dos judeus, né, que ele não estava preocupado com isso. Então, por mais que ele sabia que as pessoas estavam se espancando lá pro lado de fora e houve um grande alvoroço, ele pouco se importava com ele. Ele falou, por mim, que se arrebenta tudo, né? Então ele não estava nem aí, né? Que ele não queria se envolver nessa lei dos judeus, né? Que a situação dele já era outra, né? A gente vê que os judeus, eles eram muito rígidos na lei, né? Na lei do Velho Testamento, né? E em Roma, ele já não se preocupava com isso, né? Então aqui a gente vê que existe muito sobre isso, né, no mundo, né? Sobre tradições de religiões, de lei e muitas coisas, né? Para muitos é importante de um jeito que eles até matam o outro por causa daquilo. E as outras pessoas já nem se incomoda, fica neutro, e outras pessoas também é contra aquilo, que nem liga, não está nem aí. Então a gente podemos analisar isso, né? E aqui a gente vê que o apóstolo Paulo estava fazendo o que era correto, né, diante de Deus, né? Que ele estava pregando o evangelho, né? Fazendo o que era certo diante de Deus, né? Que a gente vê aqui que Galho, né, recusou ouvir acusações dos judeus contra Paulo. Então ele não quis saber dessa acusação, né? As pessoas foram lá que queria que Galho acusasse, né, o apóstolo Paulo, né? Então ele recusou, falou, essa acusação é dos judeus, essa acusação que fica com vocês. Não quero saber disso. Então, a gente vê assim, que, pelo sentido, assim, se fosse uma acusação assim, que levaria à morte, alguma coisa assim, para Paulo foi até bom, né, que ele ficou livre, né? Mas a gente podemos pensar sobre isso, né, que alguns judeus, né, levaram a Paulo, né, ao proconssul, né, de Galho, né, que seria assim uma pessoa. E a gente vê que também que seria assim uma lei assim que eles às vezes ele julgava as pessoas ao céu aberto, né, no meio de todo mundo. Então, quando era para ser preso ali, era todo mundo gritando, ou ser massacrado no meio de várias pessoas. Então era um negócio assim, meio crítico lá em Roma, né? Essa situação assim, que eles faziam sobre isso aí, né? Então a gente podemos pensar sobre isso, né? Sobre essa lei, né? Que foi contra a lei de Deus, né? Então a gente vê que a apóstolo Paulo, né, ele pregava, né? Muitas vezes o que ele pregava, né, muitas vezes estava abrindo mão da lei do Velho Testamento para focar só em Cristo Jesus, né? E os judeus não aceitavam nada que fosse contra a lei, né? Como eles não aceitavam nada que fosse contra, então o que acontecia, né? Então, eles queriam julgar Paulo por estar indo contra a lei de Deus. Só que, na verdade, o apóstolo Paulo, a gente sabe, né, que ele estava trabalhando em favor de Cristo Jesus, né? Ele estava querendo abrir a mente das pessoas, né?
fala aqui no versículo 12, né? Quando Galho era de percurso da Alcaia, aos judeus de comum acordo se levantaram contra Paulo e levaram ao tribunal dizendo: este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário da lei, né? Então, queria que as pessoas adorassem a Deus, mas ao contrário da lei, que seria o quê, né? Desfazendo da lei, né? Então, a gente vê que as grandes raivas dos judeus, né, seria isso, né, contra Paulo, né? Só que caiu sobre Galho, né, que era de lá de Roma, e ele pouco se importava, né, com a lei dos judeus. Por isso aí não me interessa, né? Então é bem complicado sobre isso, né? Então a gente vê que Galho, né, recusou, né, esse conflito, né, dos judeus sobre a lei e o expulsou sobre o tribunal, né? Então ele falou: sai daqui que eu não quero saber de vocês nesse sentido, né? Então a gente podemos ver que fala isso aqui do versículo 14 ao 16 aqui, fala: quanto a Paulo ia falar a Galho, disse aos judeus: se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade, os judeus e eu teria motivo para acolher a queixa que vocês estão trazendo. Mas como é uma questão de palavra, de nome, da própria lei de vocês, resolveu isso a vocês mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. Então, deixa bem claro, né, que ele não queria ser juiz dessas coisas, né, resolva isso vocês mesmos. No versículo 16 aqui fala: eu expulsou do tribunal, então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e começaram a espancá-lo diante do tribunal de Galho. E todavia não se incomodava com estas coisas, né? Então aqui a gente vê que é bem possível, né, para esse homem, né, que segundo o chefe da sinagoga ser espancado, né, eu acredito que talvez ele estava a favor de Paulo, né? Talvez ele foi convertido por Paulo, acreditou, não sei. Deve ser mais ou menos isso, né? Então aqui a gente podemos olhar sobre esse texto aqui, né, que é bem interessante a gente pensar sobre isso, né? Que o trabalho de Deus assim, ele faz efeito nas pessoas, né? A gente vê que por mais que algumas pessoas eram presas ali naquela chefeira de sinagoga, muitas vezes a pessoa abria a mente e até acreditava nas coisas de Deus, né? Mas a gente vê assim que era um círculo assim muito forte, né, sobre a lei, né? E aqueles homens cheios de autoridade, muitas vezes as pessoas não queriam enfrentar, né? Então às vezes o sentido da pessoa querer enfrentar, falar: não, o apóstolo Paulo está certo, devemos obedecer a Cristo Jesus, é isso mesmo, vamos deixar essas coisas aqui para deixar aquela tradição tudo, não? Muitas vezes aqueles homens ali que era como acostumado, né, falar só sobre a lei. Então muitas vezes a pessoa até acreditava, mas muitas vezes a pessoa não queria se manifestar sobre isso, né? Para ser resolvido, né? Então é difícil, né? Então a gente vê assim no sentido assim, de a gente acreditar sobre o Senhor Jesus Cristo, a gente nunca deve se envergonhar sobre o Evangelho, né? Devemos sempre enfrentar a situação, né? Então aqui a gente podemos pensar sobre isso, né? Do capítulo 12 ao 16, alguém tem um comentário para falar sobre esses versículos que foi comentado, do capítulo 12 ao 16? Então, você expondo esse trecho, irmão, me veio alguma coisa em mente que eu vou ter que meditar mais profundamente depois. Mas Jesus falou algo semelhante uma vez, né? Uma vez chegaram um rapaz para ele: mestre, meu pai morreu e meu irmão não quer dividir a minha herança com ele. Isso acho que está lá no Evangelho de Lucas. Sim. E meu irmão não quer dividir a herança comigo. Fala para ele dividir a herança comigo. Aí Jesus falou: quem me colocou o juiz dessas coisas? Né? Aí a gente poderia pensar: mas Jesus não é o Criador? O Senhor não é Deus? Deus não tem controle sobre tudo? Tem. O Senhor tem o direito de ter o controle de tudo. Mas Jesus, quando ele esteve aqui na Terra, ele veio com uma missão, foi salvar a humanidade. Sim. Oferecer um sacrifício. E ele não ficou se desviando dessa missão. E tinha pessoas para fazer isso, né? Então ele não tomava frente dessas pessoas. Ele falou: eu não vou ser juiz dessas coisas. Então Jesus falou uma coisa um pouco semelhante com esse homem, né? Sim. Mas aqui ele tem outra questão, você colocou bem, né? Então, isso é uma lição pra gente. Às vezes a gente pensa que quem é cristão, a gente tem que se envolver em todo tipo de problema, em todo tipo de questão, em todo tipo de obra, e perde o foco. Com certeza. Sendo que Jesus é o soberano, Filho de Deus, ele não foi se envolver em todo problema que as pessoas traziam para ele. E ainda ele falou: tome cuidado com a avareza, viu? Sim. É o que sou do coração do rapaz também, né? Então, assim, é uma coisa que eu vou pensar mais profundamente depois. Eu não consigo ter total clareza. Mas existe um paralelo nessa fala desse homem aqui. Você colocou
um paralelo com o que Jesus falou. Agora eu tenho que procurar entender o que converge, o que é semelhante nessas duas falas entre os dois, o que é diferente, né? Porque, claro, ele não queria se envolver com as coisas, com essas. Eu não quero me envolver. Aquela coisa de doutrina, de palavra de vocês, eu não quero me envolver nessas coisas. Ele foi sábio. Sim. Né? Tanto que, não sei se aqui fala não fala que ele era homem prudente, nem coisa assim. Mas, porém, por outro lado, isso foi sábio da parte dele. Eu sou pago para julgar segundo a lei romana. Mas também, quando estava lá as pessoas se espancando lá, era para ele ter feito alguma coisa, né? E ele não estava nem aí. É como se ele falasse, não estou nem aí com essa ralé aí. Jesus já não faria isso, né? Sim. Não faria isso. O que eu vejo no sentido também que nessa época aqui, a gente vê que Roma estava forte, né? Por causa dos impostos, né? Até os judeus tinham que pagar imposto para os romanos, né? Então estava como escravo dos romanos, né? E esse Galho aqui era um homem que cobrava imposto também, estava envolvido nessas coisas, né? Então ele estava sendo até um homem importante, mas como ele falou que ele não se interessava para essas coisas, não queria ser juiz dessas coisas, eu vejo também sempre sobre vocês, tem uma pessoa assim de ser um pouco humilde da parte dele, no sentido assim, porque tem pessoas que têm um cargo alto, ele quer tomar conta de tudo, ele quer mostrar que sabe de tudo. Às vezes mesmo que não sabe, às vezes tem um problema crítico ali, que tem umas pessoas que é bom naquilo, que é especialista naquilo, só trabalha naquilo. Mas essa pessoa, por ter um cargo mais alto, o que ele vai fazer? Ele vai lá, vai querer dar uma opinião, vai falar, não, eu quero que faça assim, que seja assim. E às vezes não é a praia dele, né? Então a gente podemos pensar sobre esse homem, né? Que na verdade ele falou assim, como esses homens são entendidos sobre a lei, eles que brigam pela lei, então eles que se virem para lá, eu não vou me envolver nisso. Então ele não quis se envolver numa coisa que não fazia parte dele, né? Então pelo menos eu achei interessante nisso, né? Porque tem pessoas, porque tá lá em cima, ele quer abraçar todos os casos, né? Então é eu que resolvo aqui, vocês fica quieto, né? Então Só que por um outro lado também, né? Não sei se a posição, vou usar uma palavra pesada, covarde, né? Sim. O que acontece? A lei mosaica, tudo, era para ser preservada mesmo. Sim. Esses homens não entendiam, tinha um coração duro, quando levaram Paulo, ele era, entre aspas, muitas aspas, eles tinham a razão dele, de preservar a lei, a pureza da lei, a obediência, né? E Galho aqui parece que não tem se envolver muito, né? Eu não sei se meio que lavou as mãos, eu não vou me meter com isso, né? Sim. Talvez, não sei, ele tinha um cargo alto, eu não vou me meter com isso, porque sabia que esse tipo de coisa ia trazer luz para a realidade dele, né? Sim. E a exigir arrependimento também, né? Teve no livro de Atos, que agora me falta, a pessoa até diz assim, você quase que me persuade, né? Sim. Falando assim. Faz o que não então, quer, a pessoa não fica assim isenta. Ó, eu ouvi a palavra de Deus, eu estou isento, é como se eu não tivesse ouvido, eu não estou aqui, não foi para mim. Não, a sua parte de compromisso nisso tudo também, né? E a gente sabe que hoje, se há corrupção, naquela época existia. Não lembro se eu li alguma coisa em algum lugar sobre Galho, né? Mas ele sabia que juiz, que julgava a liderança, geralmente é tendenciosa, que é alguma, né? Por isso que talvez ele, quando foi espancado, os Sóstenes, eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou, né? Não traz nenhum benefício para mim se socorrer essa pessoa. Só vendo por um âmbito diferente, sabe? Eu só sei que os judeus, os judeus odiavam assim, os pessoal de Roma por causa dos impostos que ele pagava. Né? Era muita cobrança, né? Então eles tinham muita raiva, né? Então tinha essas questões, né? Agora, sobre essa questão que envolveu aquele, não quis se envolver porque envolvia ali. O Paulo foi falar, olha, eu não quero me envolver com isso e tal, né? Sim. Cortou, né? Exatamente. Felipe? Agora me chama a atenção Sóstenes isso aqui, porque Sim. esse mesmo nome é citado na carta. Paulo inicia a carta já falando sobre Sóstenes, que ele escreve a carta aparentemente. Agora, eu não sei se trata dessa mesma pessoa. Existem duas possibilidades, né, de ser uma pessoa diferente, ou se fosse alguém que se converteu e é cristão, e os judeus se revoltaram porque ele ficou apoiando Paulo ali, e por ele ser chefe da sinagoga, os judeus se revoltaram porque o tribunal não resolveu, eles se voltaram ali como chefe da sinagoga. Então é interessante aqui, porque é um nome que aparece também na carta aos Coríntios,
A gente só não sabe se é a mesma pessoa, né? Eu também entendi isso, que ele deve ser uma pessoa que foi convertido, né? Por ele apanhar na Leão Sul, tem algum motivo, né? Talvez ele ouviu o evangelho de Paulo, quer dizer, ele acreditou. E ele tinha um cargo alto, né? Que entendia da lei pra caramba. Você vê como a palavra, o evangelho de Deus é poderoso. Agora, eu também não sei dizer se é essa mesma pessoa que você está falando aí. Pode ser a mesma e pode ser que não. Mas dá para entender aqui tudo que realmente ele se rendeu a Cristo, né? Você vê que tinha muitos que talvez, que nem ele comentou, né? Davam uma luz na cabeça dele tudo, mas muitas vezes ele tinha vergonha de deixar dos cargos. Ele falou assim, eu não vou deixar da sinagoga, de ser aquela pessoa lá de cima, né? Para ficar com esses apóstolos andando para lá e para cá, pregando o evangelho de Cristo, né? Para eles sentiam assim, com uma troca muito desfavorável dele ficar andando tudo assim. Agora, esse homem aqui, parece que realmente ele se converteu, né? Agora, eu só não sei dizer se é assim mesmo que o Felipe está comentando, mas a gente vê assim, sobre o poder do evangelho, né? O evangelho, muitas vezes, tem pessoas que realmente elas se rebaixam, né? No sentido assim, que nesse homem se rebaixou de ser chefe da sinagoga, né, que era uma das pessoas que estava lá com os maioral lá, mas de repente ele ficou a favor de quem? Do evangelho de Cristo. E com certeza, eu acredito que se ele levou um assunto, pode ser que realmente ele pode ter abandonado o cargo, né, não ser mais, fazer parte mais daquelas pessoas e virar realmente um servo de Cristo, né, como a gente, né. Então eu vejo assim muito esse sentido, né, que tem muitos, né, que a gente vê que isso aí não é difícil, que a gente vê que o próximo Paulo, né, que ele era Saulo, né, a gente vê que ele era importante em tudo, e o que ele fez? Ele abandonou tudo para seguir a Cristo, né? Então a gente podemos ver por aí, né? Então a gente vê que não é nada impossível, né? Que a gente reconhece que o Evangelho de Cristo Jesus, ele é muito poderoso, né? Ele transforma as pessoas e ele mexe com as pessoas. Alguém tem mais algum comentário? Esse ponto que o Felipe falou, porque nos versículos anteriores, os judeus rejeitaram Paulo na sinagoga, mas Cristo, o principal da sinagoga, junto com a sua esposa, sua família, né? Sim. Se converteu o seu também, então ele saiu. Agora aqui fala desse sócio, o principal da sinagoga, né? Antes falou de Cristo, o principal da sinagoga. Aqui, Sóstenes, né? O principal da sinagoga. Pode ser que quando saiu Cristo, esse Sóstenes, ele assumiu o cargo. Sim. Talvez estava lá ainda. Sim. Mas talvez o evangelho já estava mexendo com ele. E depois, talvez, dessa injustiça aqui, talvez nesse meio aqui, ele acabou ficando do lado dos judeus, um erro, os judeus se revoltaram contra ele e o espancaram. Sim. Talvez isso foi uma gota d'água para ele deixar isso de vez e passar a se converter ao Senhor Jesus mesmo, né? Porque, como o Felipe falou, não tem mais referências, mas lá na carta dos Coríntios, lá, eu acho que o material da fala que provavelmente é esse aqui mesmo. Né? Agora a gente não sabe se a conversão dele foi antes desse espancamento ou depois. Eu acredito que foi depois, porque aqui se refere a ele, né? O principal da sinagoga. Então aqui parece que ele ainda era. Mas a própria comunidade se voltou contra ele por motivos que não estão explicados aqui, mas o que vocês colocaram... Dá para entender que por causa do evangelho. Pode ser que chegou a hora que falou, mas aquilo que o Paulo estava falando está certo. Né? O Cristo que saiu está certo, vamos parar com isso. É um pouco lá. Isso pode ser uma possibilidade. Porque as pessoas o coração muito duro. Você comentando assim, eu lembrei também sobre Nicodemos, porque Nicodemos a gente vê que a cabeça dele se encrariou numa luz sobre o evangelho de Cristo e tudo. Mas até hoje, assim, eu tenho uma dúvida, assim, que eu não sei se Nicodemos ele se arrependeu no sentido de ter a salvação com Cristo, ou ele continuou lá no meio daqueles pessoal com aqueles cargos lá de grandão lá e acabou se perdendo, né? Mas porque eu vi, né, que Jesus teve uma conversa aberta com ele, né? Jesus conversou bastante com ele e eu vi que ele se rendeu a Cristo, né? Ele teve uma conversa sós com Cristo tudo. E eu não sei, né? Porque ele não quis seguir Cristo, né? Mas eu não sei se realmente ele ficando lá era suficiente para ele ser salvo a si mesmo, para ele ser uma boa pessoa e fazendo as coisas boas, ou não, é uma coisa que a gente não sabe. Mas eu sempre fiquei com dúvidas sobre a situação de Nicodemo, né? Porque a Bíblia, eu nunca vi nenhuma uma coisa clara sobre a vida dele nesse sentido. Os Atos Apóstolos, o irmão Nicodemo, sim, né? Ou então alguma saudação, sim, né? O irmão Nicodemo, também o irmão José de Arimateia. Embora
embora os evangelhos façam referência Sim. a eles como discípulos do Senhor, né? Porque, Então, sim, né? porque ele reconheceu verdadeiramente o Evangelho de Cristo, ele reconheceu que Jesus estava certo, e significa que ele teve toda essa atitude, mas eu não sei se isso foi suficiente, né, para coisar, porque ele não chegou a abandonar o cargo, né? Parece que ele ficou. Se ele abandonou depois também a gente não sabe, né? Porque o Evangelho só foi aumentando, né? Tem muitas coisas que a gente acaba não sabendo, né? Como fala aqui, né? Que se fosse escrever todas as coisas da Escritura, não teria livro, né? Mas tem muitas coisas que eu acredito que ainda fica no escuro, mas existe a possibilidade, né? Dele ter conseguido a salvação diante de Cristo Jesus, né? Pela sua fé, pela sua obediência. Talvez mesmo ele ficando lá, ele era uma pessoa boa, não fazia nada de errado e continuava esclarecendo as coisas. Ou talvez isso não, se Jesus achar que isso não foi suficiente, também não sabe. Mas é uma coisa que mexeu comigo. O que me chamou a atenção é que Paulo não separou, né? Eu fiquei pensando nisso agora. Sim. Aqui, ó, quando agarraram sóstenes e espancavam, Paulo não foi lá para a parte da. Eu fiquei pensando, porque é uma passagem que fala, né, que posso todas as coisas que me fortalece, mas ele vai falando depois que ele foi, né, espancado, passou por fome, passou por escassez, passou por um monte de processo, Paulo, e ele continuava firme com o Senhor. Então, será que mesmo Paulo tendo esse homem sem espancado, se esse homem realmente estava do lado de Paulo, do lado do Evangelho, Paulo até pensou, poxa, realmente vou deixar, eu vou permitir, né, nem vou apartar, porque eu já passei por isso aqui, então eu sei o quanto é bom sofrer por amor a Cristo, então é bom que mais. Sim. Eu pensei nisso, irmão, porque aqui eu vi ali, né? Todo mundo bateria, mas Gara não fez nada. Mas também Paulo não. Eu fiquei pensando nisso. É que a gente não sabe também se depois que isso expulsou do tribunal, né? A A gente não distância que ele sabe em estava. que momento exato aconteceu isso. Sim. Se Paulo já tinha sido levado pelos irmãos, Podia estar longe, não estava ou vendo? já podia estar longe, ou se estava ali. Não dá esses detalhes, né? Talvez podia estar longe da visão dele, né? Tem um sentido. Do versículo 18 até o 23, eu vou ler do 18 até o 23. Paulo ficou ainda muitos dias em Coríntios. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Secreia, porque tinha feito um voto. Quando chegaram a Efésio, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Pediram-lhe que ficasse mais alguns tempo, mas Paulo não quis. Ao se despedir, disse: se Deus quiser, verei visitá-los outra vez. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, foi logo para Jerusalém, e tendo saudado a igreja, seguiu para Antioquia. Ao vendo, passando ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígio, fortalecendo todos os discípulos. Então aqui a gente vê sobre isso aí, né, que Paulo, né, ele ficou ainda muito tempo, né, em Coríntios e depois começou a voltar à Antioquia da Síria, né, que a gente vê aqui nesse versículo 18, né, que ele ficou aqui Paulo ficou ainda por muito tempo, né, aqui em Coríntios, né, e se despediu dos irmãos e navegou sobre a Síria, levando a companheira Priscila e Áquila, né. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cesareia porque tinha feito um voto, né. Então aqui a gente vê que Paulo ficou por algum tempo ainda em Corinto, depois ele resolveu viajar, só que os irmãos queriam que ele continuasse lá. Aí ele falou assim, se Deus permitisse, ele continuaria, ele voltaria lá, né? Mas se fosse da vontade de Deus, né? Se Deus permitisse. Né? É que a gente podemos pensar sobre a obediência de Paulo também, né? A gente vê que Priscila e Áquila acompanhando até Efésio, e onde Paulo não permitiu por muito tempo, né? A gente vê que Priscila e Áquila acompanhou, né? Apóstolo Paulo até em Éfeso. Né? Então a gente vê que seria um lugar assim que eles trabalharam bastante, né? A gente vê que Paulo ali em Coríntios ele ficou ali por 1 ano e pouco, né? A gente vê que ficou por bastante tempo, né? A gente vê assim que um dos lugares que ele mais ficou, acho que por 3 anos, foi em Efésios. Né? Então a gente vê que Paulo trabalhou demais nesse local. Assim. Aqui a gente podemos analisar sobre isso. Né? A gente vê assim que sabemos muito pouco sobre
o voto, né, mencionado sobre, sobre o apóstolo Paulo, né, que ele disse que quando chegava até lugar ele raparia a cabeça, né? Então a gente vê que não tem nenhuma explicação lógica muito, né, sobre esses detalhes, né? Mas como ficou aqui nas escrituras, né, a gente devemos só ouvir como não tem detalhes, a gente deixa para lá isso aí, né? Então a gente pode pensar sobre os votos dos judeus, né, que era voluntário. Paulo, evidentemente, não foi contra a participação dos costumes judaicos pelos judeus, né? A gente vê que o apóstolo Paulo também, a gente vê que ele precisava ganhar os judeus, né? Então a gente vê que muitas vezes, né, tem até passagem na frente que ele se fez de judeus assim para conseguir ganhar aquelas pessoas. Então a gente vê que muitas coisas assim que ele acabava não ser tão crítico, né? Mas com relação a Deus, ele era firme, mas ele também sabia, né, que ele precisava ter a proximidade das pessoas, né? Então a gente vê que nem tudo ele batia de frente, né? Mas a gente vê assim que ele era uma pessoa assim bem firme, né? Então a gente podemos ver que é bem complicado mesmo, que a gente que serve a Cristo, né? Muitas vezes a gente vai ter muitas situações, muitas polêmicas, né? E a gente vê se a gente ficar discutindo sobre tudo e debatendo sobre tudo qualquer coisa, jamais a gente vai conseguir pregar o evangelho e trazer a pessoa para a gente, né? Porque tem pessoas que, dependendo o que ela ouvir, né, ela vai ficar com raiva, né? Então a gente podemos pensar sobre isso, né? A gente podemos pensar, né, que Paulo, né, mais não permitiu sobre os gentios se fosse obrigado a guardar a lei de Moisés, né? Então a gente vê que o apóstolo Paulo, né, fez isso, né? Falava que os gentios também não era obrigado mais a guardar a lei de Moisés. Então a gente vê que o apóstolo Paulo ele foi muito forte nas suas palavras. Falava que agora você tem que olhar para Cristo Jesus, né? Então a gente vê que foi por causa disso que deu aquela confusão lá. A gente vê que os judeus, eles não queriam largar da lei de Moisés, né? Então eles não aceitavam esse tipo de palavra, né? E o apóstolo Paulo foi firme naquilo, né? Então a gente podemos ver, né, que o mais importante, né, que Paulo fez não sabe, mesmo que ele fosse espancado ou fosse preso, podia até correr no risco de vida ali, mas ele falava que era correto diante de Deus e enfrentava a situação, né? Então a gente podemos pensar sobre isso, né? Os Efésios pediram que Paulo permanecesse por mais um tempo com eles, né? Mas eles não ficou e prometeu que voltasse, né, se Deus quisesse, né? Então a gente vê que eles queriam, né, que o apóstolo Paulo ficasse por mais um tempo ali, mas o apóstolo Paulo falou assim que se Deus permitir ele voltaria, né? E ele passou por Cesareia e Jerusalém antes de completar a viagem aonde tinha iniciado, né? Que seria Antioquia da Síria, né? Então, a gente podemos pensar sobre isso, né? Que a gente vê que sobre esse trabalho do apóstolo Paulo aqui foi bem corrente, né? Um lugar e outro. E a gente vê que as pessoas estavam sempre um querendo que ele ficar, mas ele às vezes não podia. Então a gente continuando aqui no versículo 19, quando chegaram a Efésio, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. E ele, porém, entretanto, na sinagoga pregava aos judeus e pediram-lhe que ficasse mais alguns tempo, mas Paulo não quis. Ao despedir, disse: se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E embarcando, partiu de Efésios. Chegando a Cesareia, foi logo para Jerusalém e, tendo saudado a igreja, seguiu para Antioquia. E, passando ali algum tempo, saiu e atravessou sucessivamente a região da Galácia e Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Então aqui a gente vê que o apóstolo Paulo tinha vários lugares, né, que ele ia de um lugar para outro, sempre falando sobre o evangelho, né? Então a gente vê assim que o trabalho dele aqui foi bem interessante, né? Muito importante, né? O que ele fez aqui nesse contexto aqui, né? Do versículo 18 até o 23, né? Foi bastante trabalho, né? Que a gente podemos pensar sobre isso, né? A gente vê que ele passou, né, por todo esse tempo, né? Cesareia, Jerusalém, completaram a viagem, tinha sido em Antioquia, né? Que era o foco dele, onde ele ia, né? A gente podemos pensar sobre isso, né? Sobre esse desafio, né, que Paulo comportava como judeus, mesmo quando não era obrigado a guardar a lei, né? Então a gente vê que o apóstolo Paulo, né, fazia tudo isso, mas por causa de quem? Por causa de Cristo Jesus, né? Então aqui a gente podemos dar uma olhadinha em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 20. 1 Coríntios 9, versículo 20. Para com o judeu fiz como judeu,
a fim de ganhar os judeus para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Então aqui a gente vê que o apóstolo Paulo fala aqui, né, que ele não vivia debaixo da lei, mas ele teve que ter bastante cautela para quê? Para conseguir os judeus, né? Como se estivesse vivendo debaixo da lei, mas na verdade ele não vivia debaixo da lei. Então é como se estivesse vivendo como judeus para poder arrastar o judeu para Cristo Jesus, né? Então a gente vê que foi com cautela e devagarzinho para conseguir, porque tudo que você vai fazer, de repente você chega logo de cara falando, muitas vezes a pessoa te assusta e ela não quer saber mais de você. Então a gente sabemos que o apóstolo Paulo, ele sabia da importância de pregar o evangelho e ganhar aquelas pessoas para Cristo, né? Então o que eu vejo aqui é que o apóstolo Paulo, com o trabalho de Cristo Jesus, ele teve bastante sabedoria, né? Então é na hora certa que ele vinha ali e falava as coisas. Então ele não ia logo de cara, porque deixa bem claro aqui, ó, para com os judeus fiz como judeus, né? Então a gente fala assim, como se estivesse ali falando a mesma língua, como se estivesse igual, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Então ele fala como se eu mesmo assim vivesse, como se fosse igual a vocês, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei, né? Então é um ponto aqui que a gente vê assim sobre o apóstolo Paulo, né? A gente vê que ele tinha que pregar o evangelho tudo quanto é lugar, ele sabia que tinha lugar que era crítico, né? Mas ele teve que entrar com cautela, né? Para conseguir, a hora que as pessoas iam se aproximando, iam ouvindo o evangelho dele, e aí ia vendo que pegando respeito, né? Daí chegava na hora ele esclarecia as coisas de Cristo. Então jamais ele ia deixar de fazer aquilo que era correto, né? Mas a gente vê assim que seria sabedoria, na verdade, né? Essa sabedoria, na verdade, não era nem dele, vinha de Deus, né? Porque jamais, não acredito que jamais um ser humano ia conseguir fazer tanta coisa que ele fez se o Senhor não estivesse com ele, né? Muitas vezes a gente fica admirado, olha como ele fez, parece que estava igual aquelas pessoas falando a mesma língua, mas tinha um motivo certo, né? De ganhar aquela pessoa. Você imagina se você nunca se aproxima de uma pessoa, se você não pega amizade com aquela pessoa, como você vai pregar o evangelho para aquela pessoa? Então o apóstolo Paulo, por mais que ele sabia, olha, aquelas pessoas são agarradas na lei, né? Então eles não estão enxergando Cristo. Mas ele tinha que chegar devagarzinho, se enfiar no meio daquelas pessoas, para a hora necessária, ele chegar e falar sobre o Senhor. Eu vou parar aqui nesse versículo.